5h07. A Câmara dos Deputados vai ter uma semana fora do padrão. Em manobra para acelerar a análise da proposta que muda a escala de trabalho no país, Hugo Mota marcou sessões de segunda a sexta-feira. A repórter Marcela Franco explica os detalhes direto de Brasília. A semana vai ser diferente na Câmara dos Deputados, em uma manobra para acelerar a análise da proposta que pode mudar a escala de trabalho no Brasil. O presidente da Casa, Hugo Mota, decidiu convocar sessões deliberativas todos os dias da semana, o que foge do padrão tradicional, já que normalmente a agenda é mais movimentada, entre terça e quinta-feira. A ideia é agilizar a contagem do prazo de 10 sessões para a apresentação de emendas na comissão especial responsável pela chamada PEC da escala 6x1. A comissão é presidida pelo deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, e tem relatoria de Léo Prates, do Republicanos da Bahia. Na prática, depois das 10 sessões, o relator já pode apresentar o parecer e a matéria fica pronta para ser pautada em plenário, onde, se for aprovada, segue para apreciação dos senadores. A PEC deriva de duas propostas. Uma prevê redução gradual de 44 para 36 horas de trabalho por semana, sem redução de salário. E a outra propõe um modelo de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 8 horas diárias e 36 horas semanais. A expectativa é que tudo avance rapidamente, com possibilidade de o tema chegar ao plenário ainda neste mês de maio. 5h09. A gente continua girando a nossa reportagem, mas é sempre bom pontuar então, como chegou a citar a Marcela. Vai ser, de fato, uma agenda muito diferente em Brasília, com sessões no plenário da Câmara, inclusive na segunda-feira, também na sexta-feira. Normalmente a gente observa só sessões em plenário terça, quarta e quinta, né? O chamado TQQ em Brasília, terça, quarta e quinta, mas nessa semana, portanto, uma agenda intensa na capital do país quando a gente olha para a Câmara dos Deputados. Uma agenda com SS, segunda e sexta também. Exatamente, exatamente, Fernanda Câmara. Com SS também. Mas olha, a gente agora muda de assunto. A semana começa também com pressão no bolso para motoristas e para o setor da indústria, tá? O reajuste de 19% no gás natural da Petrobras já está valendo. O impacto é significativo. O repórter Luiz Fernando tem as informações. Isso mesmo, esse reajuste de mais de 19% foi anunciado pela Petrobras e começou a valer na sexta-feira de feriado. Mas é nessa segunda-feira, com a retomada das atividades, que o consumidor deve sentir o impacto dessa alta nas bombas de GNV e também no gás canalizado. De acordo com a Petrobras, esse aumento é reflexo da variação do petróleo Brent no mercado internacional e também do dólar. Entra nessa conta o índice Henry Hub, que é o principal índice de referência do preço de gás natural nos Estados Unidos e que também é usado como uma referência global dos preços. Agora, atenção para um detalhe importante. Esse aumento não atinge o gás de botijão, o GLP. A alta dessa vez é focada no gás que chega por tubulações em condomínios, indústrias e também no GNV, que é usado pelos carros, principalmente por motoristas de aplicativo e também pelos taxistas. O impacto final dos postos ou na fatura depende muito de cada distribuidor e também dos impostos locais sobre o combustível. O último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo é referente à penúltima semana de abril. E nesse levantamento, o GNV na região sul teve um preço médio de R$ 4,93 o metro cúbico. É o segundo mais caro do país, perdendo apenas para a região norte, onde o combustível custa, em média, R$ 4,99. Hoje, a ANP deve divulgar o saldo da semana passada, que já considera o aumento divulgado pela Petrobras. O impacto, ao consumidor varia conforme os tributos e as tarifas das distribuidoras. Muito obrigada, então, pelas informações, Luiz Fernando. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai seguir recebendo show na praia de Copacabana até pelo menos 2028. A praia recebeu nos últimos meses de maio as cantoras Shakira, Lady Gaga e Madonna. Sábado, então, teve o show, da Shakira. Para 2027 e 2028, os nomes ainda não foram confirmados. O Rafael Alves tem mais informações.
O evento Todo Mundo no Rio, na praia de Copacabana, que já recebeu as cantoras Shakira, Lady Gaga e Madonna, está confirmado para os próximos 2 anos, segundo a Prefeitura do Rio. Ainda sem o nome anunciado, o prefeito Eduardo Cavalieri tem brincado com internautas sobre possíveis atrações para os próximos anos. No último sábado, a Princesinha do Mar recebeu 2 milhões de pessoas durante o show da cantora Shakira. A apresentação reuniu mais pessoas que o show da Madonna, mas não superou os 2,5 milhões da Lady Gaga. O show da Shakira foi aberto por um espetáculo de drones desenhando no céu um lobo. Logo depois, ela surgiu no palco vestindo as cores do Brasil. Durante a apresentação, ela se comunicou com o público em português e destacou que o show valorizava a força da mulher. A apresentação também contou com a presença de artistas brasileiros como Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Logo após o show, mas ainda com grande movimentação de turistas na cidade do Rio, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, com ondas que podem ficar entre 2,5 metros e 3 metros. O aviso já entrou em vigor às 6 da noite desse domingo e fica valendo até às 3 da tarde de terça-feira. Nesse período, as ondas podem avançar sobre a faixa de areia e até atingir trechos da orla, principalmente alguns pontos mais sensíveis, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. Por isso, existem várias recomendações para o período, como evitar o banho de mar e também esportes aquáticos. Mudando de assunto, mas com um assunto importante para essa semana, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro decidiu estender o horário de funcionamento dos postos para atender os eleitores com pendências junto à Justiça Eleitoral ou irregularidades no título de eleitor. As unidades vão funcionar das 9 da manhã às 7 da noite. Devido à grande procura pelos serviços eleitorais, quem comparecer nesse período dentro do prazo de funcionamento e não conseguir ser atendido vai ser agendado para retornar ao cartório entre os dias 7 e 16 de maio. Pois é, já tem que correr com isso, né, para ficar regularizado, ano eleitoral, vamos correr para poder participar, para poder fazer valer o voto de cidadão, né, para dar essa decisão. E voltando à primeira notícia que o Rafael tinha falado aí, de atrações que ainda não foram confirmadas para 2027 e 2028 no Rio de Janeiro, eu faria opção pela Alanis Morissette. E você, ouvinte, escreve aí quem que você gostaria de ver num show de graça em Copacabana. A gente quer saber. 5h14. E a gente continua aqui movimentando então os assuntos do Start TMC nesse dia 4 de maio de 2026. O presidente Lula, fez o pronunciamento em rádio e televisão também, confirmou o novo Desenrola. Hoje tem evento no Palácio do Planalto sobre esse assunto. E a gente conversou com o consultor eleitoral, Wilson Pedroso, sobre exatamente os impactos do Desenrola. A gente acompanha agora. Próxima segunda-feira a gente vai observar, inclusive com um evento no Palácio do Planalto, com toda a pompa, etc e tal, o evento do governo federal por conta do Desenrola. Ontem Lula fez um pronunciamento na TV, também no rádio, é um projeto para conseguir reduzir as dívidas das famílias brasileiras, muitas pesquisas mostrando um índice altíssimo de dívidas, infelizmente, atingindo muitas famílias, e também o FGTS podendo ser usado até 20% do FGTS para conseguir ali conter as dívidas. É um assunto importante também com caráter eleitoral, Bom, tem um caráter eleitoral pelo momento, mas já não é a primeira vez. Em 2023 teve algo muito parecido, para demonstrar também, eu quero começar falando 2023, para demonstrar que isso também não resolve o problema da população, Nós não temos uma educação financeira. Eu, pelo menos, estudei em escola pública, estudei em escola particular, nunca tive nenhuma matéria sobre educação financeira. Fiz direito, nada sobre educação financeira. Acho que nesse momento é importante essa liberação do Fundo de Garantia, que vale lembrar que é dinheiro do trabalhador, O governo não está nem fazendo nenhuma grande bondade, porque já é o dinheiro do trabalhador, que é um dinheiro justamente para quando perde emprego, para alguma emergência, mas é importante. Rafael, você falou um negócio das pesquisas.
A Real Time fez uma pesquisa outro dia e a Quest, o Felipe da Quest, estava até explanando o porquê, né? Porque se fala muito o desemprego baixo, a economia melhorando, a renda per capita aumentando e por que existe um mau humor com o governo, a avaliação de governo continua ruim, a avaliação do presidente continua ruim. Ele falou 3 aspectos e um dos principais, endividamento das pessoas. Endividamento, cartão de crédito, cheque especial, as bets entram também nessa questão de endividamento. Que por mais que as pessoas tenham uma renda per capita um pouco maior do que o anterior, o carrinho de supermercado continua vazio. E continua vazio principalmente porque entra o dinheiro, entra no dia 5, no dia 7, 8 já não tem mais nada, por conta das dívidas. Cai na conta o salário, o cheque especial já come metade do que o cara recebeu. Aí vem cartão de crédito, vem tudo. Então, o que eles estão tentando é, de alguma forma, a liberação desse dinheiro para ver se o bom humor com o governo melhora. Mas, a gente estava falando de educação financeira. Não adianta só liberar dinheiro. Tem que ter medidas de conscientização das pessoas. Porque eu escuto, tem pessoas que já estão falando, vou ter um alívio. Mas aí, um minuto depois, ela já está falando de fazer outra dívida. Então não vai resolver o problema, vai ser um alívio momentâneo de algo que falta, algo maior, que é a educação financeira, explicar às pessoas como devem tratar o dinheiro, explicar às pessoas que cheque especial não faz parte de salário. Então, até o embaixador, o Gustavo Lima, fala assim, se eu ganho 10 e tenho 10 de cheque especial, eu tenho 20, entendeu? E não é verdade. O cheque especial depois vai corroendo as condições financeiras dessa população. Então, eu acho que é importante, é um momento, justamente, é uma questão eleitoral para ver se melhora o humor da sociedade, da população com o presidente, com o governo, mas, volto a dizer, é importante, mas falta muita coisa e falta medidas de educação financeira. Medidas de educação financeira, medidas a longo prazo. É de praxe sempre em ano eleitoral que quem está no governo anuncie medidas financeiras que são chamadas de pacotes de bondade. É só o Lula? Não. Na época o ex-presidente Jair Bolsonaro também teve até bolsa taxista. Na época ainda estávamos na esteira da Covid-19. O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, deu aumento pro Bolsa Família no ano das eleições. É de praxe. Não, eu tô falando. É algo eleitoral? É algo eleitoral. Mas é da política, né? Não é do presidente. Se você perguntar, os governadores estão fazendo bondade com ICMS, todo mundo faz bondade e faz bondade com o nosso dinheiro. Pensando neles. Pensando neles, é isso. Bom, a gente acompanhou então essa conversa com o consultor eleitoral Wilson Pedroso, né? Só para pontuar, como nós citamos, essa entrevista foi realizada nesse fim de semana e o pronunciamento do presidente Lula, feito em rádio e TV, foi no dia 1º, dia do trabalhador, hoje então dia importante, movimentado, agitado no Palácio do Planalto, com a presença de ministros de Estado por conta do lançamento oficial do Desenrola 2.0. É isso, 5h20, a gente já startou aqui o assunto regularização de título de eleitor, mas termina nesta quarta-feira, então, o prazo para regularizar o título de eleitor em todo o país, por isso que a gente vai focar nesse assunto para você, ouvinte, não perder esse prazo. Quem tem ainda pendências precisa correr contra o tempo, então, para não perder o direito de votar. Rafaela Soares. Quarta-feira, dia 6 de maio, o prazo para regularizar o título de eleitor em todo o Brasil. A data é o limite para que eleitores fiquem em dia com a Justiça e possam participar das próximas eleições. Até lá, é possível tirar o primeiro título, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências. Depois desse prazo, o cadastro eleitoral é fechado para a organização do pleito e só será reaberto após o segundo turno das eleições. Quem não regularizar a situação fica impedido de votar e pode enfrentar outras restrições, como dificuldade para tirar o passaporte, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em instituições públicas e também obter alguns documentos oficiais. Esse serviço pode ser feito de forma online por meio do autoatendimento da Justiça Eleitoral
ou presencialmente nos cartórios eleitorais. Em casos específicos, como a coleta de biometria, o comparecimento presencial é obrigatório. A orientação da Justiça é que o eleitor não deixe para a última hora, porque nesses últimos dias de prazo, a procura costuma aumentar significativamente, o que pode provocar filas e sobrecargas no sistema. Por isso, se você tem alguma pendência, deve resolver o quanto antes. A gente lembra que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Obrigado pelas informações. Eu aproveitei até com as informações da Rafa para verificar a situação minha aqui, viu? Tá tudo certo, tá tranquilo, tô regularizado, posso votar normalmente nas eleições gerais desse ano. Já pode exercer seu direito de cidadão. Exatamente. Então faça isso também, você que acompanha aqui o Start TMC. 5 horas e 22 minutos. A gente continua aqui gerando a nossa reportagem. Os casos do golpe do falso advogado têm aumentado em todo o país. Infelizmente, então, golpistas usam até a inteligência artificial para clonar a voz de advogados reais para enganar clientes com valores a receber. Realmente é inacreditável. As informações com o repórter Luiz Fernando. O alerta tem como base denúncias de profissionais do Paraná que tiveram suas vozes reproduzidas em grupos de WhatsApp, como parte de um golpe aplicado em clientes que têm valores a receber na justiça. O advogado Leandro Pereira, que é coordenador da Comissão de Inteligência e Combate ao Golpe do Falso Advogado da OAB Paraná, explica como essa dinâmica funciona. Eles utilizam aí dados reais disponíveis pela Justiça, pelo próprio CNJ ou por outros sites aí públicos, dados reais do advogado, como nome, escritório da advocacia, com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até com petições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos, e fala assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã, e aqui que ele pega a sua vítima. Dados da OAB Paraná mostram que desde o ano passado, mais de 3.500 denúncias foram registradas. A orientação oficial é nunca realizar pagamentos baseados em mensagens de números desconhecidos e sempre confirmar a informação pelos canais de contato oficiais ou ainda pessoalmente no escritório de advocacia. Caso o golpe seja confirmado, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência imediatamente no site da Polícia Civil. Ontem mesmo estavam se utilizando aí da minha imagem para tentar aplicar golpe nos meus clientes, porque eles são muito envolventes, eles trazem realmente informações concretas da pessoa, da relação entre ela e o advogado e do processo. Além do boletim de ocorrência, entre em contato imediatamente com o seu advogado. Não por aquele número desconhecido, mas por aquele número que você tem. Aquele número desconhecido que você recebeu a mensagem, deve ser cessado imediatamente o contato. Para combater o golpe, a OAB Nacional lançou o Confirma ADV, uma ferramenta de consulta pública que permite ao cidadão verificar se o profissional informado pelas mensagens está regularmente cadastrado na ordem. Para utilizar o sistema, basta inserir os dados do advogado. As informações são cruzadas com o banco de dados do Conselho Federal, garantindo mais segurança na verificação. É isso, inteligência artificial tem suas vantagens e benefícios, obviamente, mas também tem que ficar muito atento para não cair em golpe.